Eles estão cada vez mais próximos. Eu preciso de ajuda. Ajuda. Ah, opa! Tá gravando aqui? Poxa, cada vez eu tomo um susto diferente. Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos aqui então para mais um vídeo aqui. Me desculpem por isso, viu, pessoal? Eu não queria assustar nenhum de vocês, nem deixar ninguém preocupado, tá bom? Mas é que realmente, assim, ultimamente eu ando tendo alguns contratempos aí, mas coisa leve, assim, coisa. Eu não quero de forma alguma envolver vocês nisso, tá bom? Então, assim, enfim, vamos seguir. Finge que vocês não viram nada e a gente segue aqui a partida. Bobby Fischer jogando contra Petar Trifunovic, meus amigos. Essa partida aqui, ela é espetacular. Mais uma das melhores partidas aqui da vida de Robert James Fischer, considerado por muitos o melhor jogador da história. Eu não sei, eu não concordo com isso. Eu acho que ele é um dos, é difícil de falar um, né? Mas eu colocaria sempre aí na mesma lista. Bobby Fischer, Garry Kasparov, Magnus Carlsen, Karpov, Mikhail Tal, o cubano, o José Raul Capablanca, aquele cubano, José Raul Capablanca, né? Quem mais? Enfim, são alguns, né? Paul Morphy, com certeza, né? Entre os melhores jogadores da história. Então a gente tem alguns nomes, é difícil escolher um, né? Então, mas o Bobby Fischer certamente está entre os melhores. Ele abre a partida com o peão do rei E4. Temos aqui E5, os cavalos são desenvolvidos e aqui uma Ruy Lopes de cada dia. A6 foi jogado, a defesa Morph. Aqui também está muito na moda jogar a defesa Berlim, não é isso? Os jogadores de Berlim jogam com o cavalo F6, muitas vezes captura o peão central, vai para essas linhas maravilhosas aqui. Tem até recentemente essa linha que sacrifica o bispo e joga com A4, né? A gente andou vendo um body and draw, assim, os empates meio combinados com essa linha. Mas aqui A6 é a mais tradicional, é a mais jogada, defesa Morph. Bispo atacado. Você tem a variante das trocas. Eu gosto muito dessa variante aqui. Eu não capturo imediatamente, eu posso, mas eu não ganho um peão. As pretas jogam com dama aqui em D4. Mas eu gosto de rocar e manter a possibilidade de tomar, né? E aqui existem linhas muito interessantes com H5. Tem muita coisa legal. Vale a pena dar uma olhada na variante das trocas. Aqui você não pode tomar de jeito nenhum, mas alguma hora você vai articulando aqui o negócio, tal. O adversário acha que o bispo pode ficar aqui para sempre, você dá uma tijolada nele, também funciona legal. Mas aqui seguiu com bispo A4. E agora temos cavalinho F6, roque, cavalo por E4. Foi para essa linha, capturando, portanto, o peão central. Seguimos aqui com D4, atacando o centro, tentando abrir aqui a coluna E. E aqui primeiro B5, bispo atacado, sai, não tem nem o que pensar. Peão toma e aqui torre na coluna E. Dá para salvar esse cavalo? D5 foi jogado pelo Trifunovic. Bobby Fischer segue com o lance cavalo C3. Opa, que maravilha. Que lance é esse? O que está acontecendo? A ideia é conseguir aumentar a pressão na casa de D5. Por exemplo, se peão por cavalo, bispo por D5. Tira a defesa desse cavalo. Ameaça capturar o cavalo com cheque. E as brancas têm uma posição muito, muito boa, né? Por exemplo, bispo B7, bispo por E4. Ameaçando cheque descoberto. Dama em E2 e agora não dá para rocar porque tá ameaçando ganhar peça. É bem legal o que o Bobby Fischer tá querendo fazer aqui com esse lance que exclama cavalo C3. A partida já começou interessante, né? E agora bispo em E6 foi jogado. O melhor lance da posição, o único talvez. E aqui então temos cavalo toma, peão toma, torre toma. Recuperando um dos peões, não é isso? O Bobby Fischer continua com um peão a menos. Ele saiu entregando um monte de peão. E agora a posição é boa, né? Tem o bispo aqui cravado, atacado várias vezes. O peão central atacado várias vezes. A posição é boa. Só tem um lance aqui nessa posição. Bispo E7. É preciso, né, colocar uma proteção aqui para o rei. Temos bispo toma, peão toma. E aqui o Bobby Fischer pode capturar o peão de E, pode capturar o peão de D. Vai ao gosto do freguês. Bobby Fischer decide capturar o peão central. E deixa esse peão aqui condenado. A partida segue com o roque e agora dama G4, meus amigos, mantendo a defesa do cavalo. A gente sempre esquece da atuação horizontal, mas é um lance bem interessante, porque pressiona em E6, né? Vale dizer aqui que o cavalo tá cravado, né, nessa posição. Você não pode tomar o peão porque você tá levando sequência de checkmate. No entanto, a dama continua guardando a casa de D1. A posição é bem arriscada, né? A partida seguiu com cavalo toma, torre toma, dama atacada, vem para casa de C8, mantém o peão central protegido, o peão de E6, e aqui torre E4 pressiona o peão. Torre F6 faz a proteção
E o bispo do Bobby Fischer vem para E3, conectando as torres, vai trazer outra torre para o jogo, vai jogar o bispo nessa longa diagonal, vai ameaçar tudo e mais um pouco. E aqui o Trifunovic tem que encontrar uma boa defesa, segue com um bom lance aqui, dama D7. Seguimos agora com o lance torre D1, a torre é protegida pela dama, ataca a dama em D7, a dama vem para C6, mantendo a proteção do peão. E agora bispo D4, torre atacada, peão de G7 atacado, pode ter checkmate, mas o Trifunovic segue com torre G6. E esse lance protege em G7, mantém a defesa do peão de E e ataca a dama. E o Bobby Fischer volta a dama para casa de E2. Até aqui, partida exemplar. Vamos fazer o lance 20 aqui do Trifunovic também. Torre D8, partida exemplar. Bem equilibrada. Estrutura de peões aqui. A gente tem o costume de achar que as brancas estão levemente melhores por conta da estrutura de peão. O computador discorda. Fala que está totalmente equilibrado, que esse peão aqui isolado não é um problema. E vamos ver então como é que segue a partida. Bobby Fischer segue com o melhor lance da posição, simplesmente G3, né? Era muito difícil você ficar com essa torre cravada, com esse incômodo aqui em G2, por isso G3. A partida seguiu com dama D5 e agora o bispo não pode se mover. E por isso torre em E1 foi jogado. Então, saindo aqui da coluna D. E aqui C5, larga o braço para cima do bispo. Bobby Fischer coloca o bispo aqui em C3 e agora a torre D6 faz a proteção do peão. Essa é aquelas partidas boas, né? Essa aqui é aquela que você vai vendo, que você pode pegar num livro, né? Vai passando os lances, vai vendo como ninguém erra aqui, né? Não tem nenhuma falha, por isso que essa partida é especial. Bobby Fischer segue com o lance bispo E5. Torre atacada, volta para D8 e agora bispo F4 continua colocando forte pressão aqui no peão de E6, hein? Tá triplicado aí. E agora o Trifunovic vai para o melhor lance da posição C4. Bobby Fischer captura em E6. Temos trocas, muitas trocas. Torre toma, dama toma, dama toma, torre toma. E aqui bispo em F6. O Bobby Fischer tem um peão a mais? Tem um peão a mais. No entanto, o Trifunovic é dono da coluna D, é dono de uma bela diagonal aí de casas escuras, tem jogo. E Bobby Fischer captura mais um peão, segue com torre por A6. A gente fala, que legal, tem 2 peões a mais, tá ganho. Mais ou menos, né? Esse peão aqui tá caindo. A partida segue com torre D1 cheque, o rei vem para G2 bispo por B2. E aqui, Bobby Fischer então vai jogar esse final. Será que as brancas realmente estão melhores? Vamos ver aqui. Bobby Fischer segue com torre B6, atacando o peão. Torre vem para a coluna A, cai o peão de B, cai o peão de A. E aqui o Bobby Fischer segue com torre C5, atacando este peão aqui em C4. E agora a torre A4 faz a proteção. E o Bobby segue com o lance bispo E5, propondo trocas. Bispo toma, torre toma. E aqui acontece o seguinte. É quase um bottom draw. Se esses peões não estivessem no tabuleiro, essa partida ela é um empate técnico. Tá? Tem que jogar, né? Quando a gente fala empate técnico, você não pode chamar o árbitro e reivindicar o empate. Mas é um empate... É defensável para as pretas. Para quem estuda finais é bem tranquilo. É claro que é sempre possível errar e tal, mas o melhor jogo dá para forçar o empate. É isso que eu tô querendo dizer. Mas aqui ainda tem esses complicadores. Vamos ver como segue a partida. Torre A2 ataca o peão. Torre E2 faz a proteção. Rei vem para o jogo para F7. Rei vem para F3. Os reis vêm para o tabuleiro. O rei do Bobby Fischer está muito perto agora desse peão. Trifunovic tenta agora com G5, o rei centraliza, rei F5. E agora Bobby Fischer segue com o lance F3. Olha que legal aqui, né? Aqui os peões fizeram uma barreirinha aqui para o rei não poder entrar. A partida seguiu com C3 e agora temos o lance torre F2, jogado pelo Bobby Fischer. Rafa, esse lance aí eu entendo, mas não daria para tomar aqui o peão? Daria, os computadores até apontam que esse lance é possível. Mas aqui a gente vai vendo a frieza do Bobby Fischer, né? Ele joga com torre F2 aqui. Olha a ideia do Bobby Fischer, que legal. Torre A3, e agora? Não pode mais tomar esse peão, mas aqui rei C4. Rei C4 foi jogado pelo Fischer. H5 tenta aí ganhar um pouco de espaço na ala do rei. Rei B4, ataque a torre. E a torre agora vai lá pra cima. E aqui o Bobby Fischer agora justifica porque que ele jogou torre em F2. Ele segue com esse lance F4. E agora tem essa maioria de 3 contra 2. Será que dá pra ganhar? O Bobby Fischer não tá interessado nesse peão. Ele quer usar isso depois. Rei E4 foi jogado. F por G5. Rei E3 ataca a torre.
Bob Fischer deixa a torre fianquetada aqui em G2. Rei D4 protege o peão. E aqui esse final é muito legal, porque o Trifunovic tá realmente colocando muita resistência a proteger o peão de C3. Tá com o rei bem colocado e o Fischer tá com uma torre que por enquanto não tá boa. Por isso torre E2 foi jogado, mas agora a torre B8 com cheque. Joga o rei do Fischer cortado pra a lateral aqui do tabuleiro. E agora a torre G8 ataca o peão. Fischer defende com unhas e dentes. Torre F8, ameaça ganhar espaço aqui, atacar esses peões. E agora, Bob Fischer, o que fazer? Bob Fischer segue com o lance torre E7, passa a torre aqui por cima. Torre vem para casa de F3, ataca o peão. Torre cheque, desloca um pouquinho o rei, vem para casa de C5, torre cheque. Desloca aqui, o rei volta para D4, torre cheque. E aqui, rei C4 foi jogado pelo Trifunovic. E aqui o Bob Fischer dá mais um cheque, o rei vem para D4. E agora sim, rei B3. Bob Fischer sabe que vai perder esse peão, mas vai para cima do peão de C, que no momento está defendido. Torre por G3 foi jogado, mas agora a torre cheque. Joga o rei aqui para o lado e torre H7. Cara, que final maravilhoso, impecável que o Bob Fischer vai fazendo. Ele conseguiu manter uma maioria na ala do rei, o rei encostado nesse peão e o rei distante da defesa do peão. Belo objetivo. Rei D4, volta a defender o peão. E aqui cai o peão de H5. A gente tem agora dois peões passados e conectados. Torre G1 foi jogado. E aqui as pretas podem tentar um contra-jogo perigoso. Torre H8 pelo Fischer, torre cheque, o rei vem para casa de A4. Torre cheque, o rei vai lá para B5. Torre cheque, o rei vai lá para C6. Deixou o rei bem longe. E agora passa a torre aqui para G1, né? Notem que atacar esse peão aqui não dá tempo, né? G6 dispara com uma velocidade muito grande, né? G7... E por mais que você tente parar, o peão promove. E aqui as pretas não adianta terem um peão aqui, porque a torre simplesmente vai parar. E mesmo que o rei venha dar suporte, o peão aqui vai disparar e as brancas vão ganhar. Por isso, nessa posição torre G1, tentando imobilizar os peões. Nenhum dos dois se mexe. Se esse aqui andar, ele cai. Se esse aqui andar, ele cai. Por isso, torre D8 com cheque. E agora rei C4. Temos aqui torre em E8 pelo Bob Fischer. Rei B4, tentando aqui se manter próximo. Quem sabe capturar o peão. Por enquanto a torre controlou esses outros dois. Parece muito bom. E agora rei D5 foi jogado pelo Bob Fischer. Centraliza o rei. Torre D1 com cheque. Rei vai para E6. Agora o rei vai apoiar os peões, cara. Torre 1 cheque, rei F7, lindo. Torre F1, rei G6. Torre vem para casa de F2, mas agora Bob Fischer tá garantido. Deixa cair o peão da coluna C, segue disparando com H6. A torre tenta parar o peão, H7 ameaça promoção. No entanto, C2 vem pro contra-jogo. E agora? Bob Fischer joga com torre C8 impedindo a promoção. Rei B3 vem apoiar. Mas, nesse momento, Bob Fischer simplesmente joga o lance rei G7. Partida impecável, hein? Que linda, né? E nessa posição, o Trifunovic abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Mesmo aqui, ó, vamos inserir uma possível continuação. Mesmo que rei B2 venha dar suporte, o Bob Fischer tem dois peões passados e conectados. Então ele pode promover, por exemplo, aqui. E as pretas também vão promover e vai trocar aqui. E no final das contas sobrou o peão aí do Bob Fischer. Bem jogado, né? Bem jogado demais. E aqui a gente tem o relatório. Ah, sumiu o meu avatarzinho aí do jogador, mas tudo bem. Por algum motivo não apareceu a fotinho aí do Bob Fischer. Mas tudo bem, vamos ver aqui o relatório, a precisão aqui dos jogadores. E o Bob Fischer fez 91,5% de precisão, 86,1% aqui para o Trifunovic. Foi uma partida daquelas de dominação, né? Bem legal. O Bob Fischer nunca ficou pior, foi pouco a pouco no detalhe, né? Se impondo. E além de tudo, tivemos um lance brilhante aqui, que foi o lance cavalo C3, né? Um lance, além de tudo, que tem uma estética bem legal, né? O que foi isso? Vocês estão ouvindo? Pessoal, eu vou ter que desligar. Vocês não reparem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!